Capaz. Né? Agora vai. Ah, aparece ali no cantinho agora, né? Estamos ao vivo, então? Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do PVE de mobilização. Hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial, que é a Luana Mendes, né? Eu, Lana, vou estar acompanhando essa live aqui com vocês hoje. A Luana é pedagoga, é idealizadora do projeto OBA, que é Oficinas para Brincar e Aprender. Ela vai falar um pouquinho sobre dicas para manter as crianças da educação infantil em uma rotina mais próxima da escola. Pessoal, mobilizadores, técnicos, galera do grupo e também da nossa página do PVE, vão entrando, convidem os amigos, compartilhem essa live, mandem para as famílias que nós estamos apenas começando. Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Agradecer o convite do PVE e dar esse espaço para a gente também divulgar o nosso trabalho e agradecer a todos que estão assistindo. E a gente vai tentar aí dar dicas, sugestões de atividades que auxiliem as crianças nesse momento de quarentena, porque a gente sabe que muitas vezes a gente fica sem ter o que fazer ou sem ideia do que fazer com as crianças que estão na fase de escolarização, mas que precisam ficar em casa. Eu vou me apresentar, assim, né? Eu sou pedagoga. Conta um pouquinho do teu projeto, ou o pessoal que ainda não conhece. Já deixa a tua página aqui para a galera ir lá seguir. Eu sou pedagoga de formação, eu sou professora, tanto de educação infantil quanto do ensino fundamental. E eu fiz uma especialização de psicomotricidade e eu sou psicomotricista. Atuo em clínicas multidisciplinares também. E eu atuo bastante com crianças com deficiências ou dificuldades de aprendizagem. Quando eu estava cursando a especialização, a psicomotricidade, aí surgiu a ideia de elaborar um projeto que auxiliasse as crianças nesse processo de escolarização, devido às muitas dificuldades de aprendizagem que a gente encontra nas crianças no processo de escolarização, principalmente nas crianças que saem da educação infantil e vão para o ensino fundamental. Parece que é um baque muito grande que elas sentem, né? Então surgiu aí a ideia de fazer o OBA, de criar o OBA. Inicialmente o OBA tinha outro nome, mas era muito grande, e aí eu adaptei, eu vendo conselhos de muitas pessoas, e aí ficou OBA. OBA, vamos brincar, né? Oficinas para brincar e aprender, porque a ação que mais as crianças fazem é brincar. O dia a dia da criança, o cotidiano natural das crianças é brincar. E como que a gente pode inserir a brincadeira no cotidiano das crianças de modo que garanta também, contribua tanto no processo de aprendizagem como no processo de desenvolvimento da criança. Então, o nosso projeto, ele visa tanto desenvolver a criança no processo de escolarização, desde a educação infantil, e vai passando as fases do desenvolvimento escolar, quanto no desenvolvimento da própria criança, estimulando várias habilidades das bases psicomotoras. Aí, o que mais que eu posso falar do projeto? A ideia também do projeto é oferecer como um projeto paralelo nas escolas, tanto EMF quanto escolas particulares, sendo um projeto paralelo. Então, as crianças fariam esse projeto com atividades lúdicas, com brincadeiras, que permeiam ali no contexto escolar. Então, ele é um projeto interdisciplinar, que pega ali a dificuldade que a criança tem, que ela apresenta, claro, conversando sempre com os professores, coordenadores das escolas, para desenvolver atividades que auxiliem nessa dificuldade que as crianças apresentam na escola. Né? E também pode fazer um atendimento, que a gente pode chamar de um atendimento individual, né? Dependendo de cada caso. Isso é estudado, depende muito, né? Um grau certo. Aí veio a quarentena. Quando veio a quarentena, as ideias de desenvolvimento meio que ficaram paradas, né? Porque as escolas fecharam, enfim. Muitos lugares também que a gente podia atuar também fechados.
Então, aí surgiu a ideia de compartilhar, de acordo com o que as mães vinham solicitando, atividades que pudessem contribuir nesse momento em que estão em casa, né? Principalmente as crianças da educação infantil, porque a gente sabe que as crianças do ensino fundamental têm um currículo a cumprir. Então, desde o primeiro ano, chega a lição de casa, então, tem as tarefas que auxiliam ali nesse processo de alfabetização para dar continuidade na escolarização, no conhecimento e na aprendizagem da criança. Mas e as crianças da educação infantil? Como manter o vínculo escolar estando longe, pela tela? E como também tirar as crianças um pouco da tela do celular, da TV, e proporcionar momentos de aprendizagem. A gente está aprendendo muito ainda nesse contexto, nessas ideias, são muitas ideias que surgem. A gente vê muitos professores postando vídeo, história, musiquinhas, cantigas, enfim. Ainda manter o vínculo com os alunos que estão em casa. E a gente sabe que quando eles retornarem, também vai ser um outro desafio. Mas, por enquanto, conforme eu fui recebendo as solicitações das mães, aí eu pensei, né, eu vou gravar um vídeo, porque de repente eu não consigo. Eu dou oportunidade não só para essa mãe que me perguntou desse vídeo, mas para outras crianças também, para outras mães também, que passam ali também uma dificuldade, e até mesmo para outros profissionais da área, porque a gente troca bastante informação, né? Uma ideia a gente pega site, outra ideia a gente precisa de outro site, uma professora pode passar uma ideia ou alguma alternativa de atividade, então a gente acaba sempre também trocando, aproveitando esses momentos para também trocar dicas de atividades. E o nosso objetivo maior é que essas atividades, essas dicas, sugestões, cheguem na casa dos alunos para auxiliar e manter um ritmo de aprendizagem. Tá? Quando a gente fala da brincadeira, a gente pensa que a brincadeira, a criança vai brincar isolada, ou vai brincar por brincar, que não tem um contexto ali de aprendizagem, quando não. A criança, desde a gestação, quando ela é bem estimulada, ela já vem com esse ambiente lúdico. E a partir desse ambiente, vou chamar assim, a criança ela vai se desenvolvendo a partir desses estímulos que ela vai tendo. Então, ela brinca com o pezinho, ela brinca com a mão. Na gestação em si, as crianças dentro do útero, às vezes, brincam com o cordão umbilical, enfim, porque elas estão se conhecendo, né? E quando a criança nasce, que é o nosso foco, que nós estamos ali, com a criança já, o bebê, porque nas creches o atendimento é de 0 a 3 anos, né? Então, as crianças a partir de meses, elas brincam com o pé, brincam com a mão, brincam com os pais. Então, já vai criando, já vai estimulando momentos de aprendizagem a partir de brincadeiras simples, que a gente faz naturalmente no nosso cotidiano. E conforme elas vão crescendo, a gente vai vendo que as brincadeiras vão ficando mais desafiadoras e elas vão aprendendo com esses desafios que elas vão encontrando nessas brincadeiras. E nesse contexto, a gente fala do brincar, ela é uma importante ferramenta na questão de comunicação, de expressão, auxilia no estímulo das habilidades motoras, para a criança correr, pular, cair. Ela tem que pensar para poder resolver alguma questão. Vamos pensar no bebê. Eu quero pegar uma caixa e colocar uma tampa maior. Então, ela vai pensar como é que essa tampa vai entrar dentro dessa caixa, né? Quer pegar algum brinquedo que caiu mais longe, como é que ela vai chegar até aquele brinquedo. Então, são momentos de desafios que as crianças vão pensar em como que elas vão superar esses desafios e tornar as brincadeiras mais desafiadoras, gerando maior aprendizagem, né? E gerando memórias, gerando experiências que vão auxiliar essas memórias, essas experiências em todo o processo de desenvolvimento.
A ação de brincar, ela promove momentos de reflexão. Quando as crianças já estão na fase dos 4, 5, 6 anos, tirando os jogos virtuais, que as crianças brincam bastante no nosso dia a dia, principalmente agora que a gente está na quarentena, elas perdi o fio da minha... Quando as crianças de 4, 5 anos, elas começam a brincar, principalmente os jogos, eles vão ali promover, ou auxiliar, ou estimular questões de reflexão de valores, como certo e errado. Elas gostam muito de jogar dentro das regras, seguir as regras certinhas dos jogos, então tem a questão de não roubar. E aí, conforme elas vão crescendo, elas vão levando todos esses aprendizados para a vida também. Então, assim, a brincadeira em si, seja ela brinquedo, jogo, ou um jogo em grupo, brincadeira sozinha, jogo, ou uma brincadeira em grupo, ela vai promover vários desafios e vai promover vários aprendizados que as crianças vão manter e levar ao longo da vida, né? E alguém tem alguma pergunta já? Posso continuar? Sim. O pessoal tá entrando. Não, muito interessante, assim, o que tu trouxe, né? Até o comentário do Marcelo Alexandre, né? Boa tarde. Eu e a minha esposa temos filhos de diferentes idades, 6, 14 e 15 anos. Para entrosar todo mundo, brincamos das brincadeiras antigas, como montinho e ovada nos aniversários, né? Então, como é difícil conseguir entrosar as crianças de diferentes idades, porque estão passando por processos e fases diferentes, né? E ter uma brincadeira em que tanto o adolescente quanto a criança ali da educação infantil queiram, né, dividir esse momento. E aproveitando já o gancho, né, as crianças nessa pandemia, elas estão entediadas, tanto os adolescentes quanto as crianças menores, elas estão cansadas de ficar em casa, de não ver os coleguinhas, de não ter outra interação, enfim, elas acabam ficando estressadas também, né? Que dicas, né, a partir da tua vivência e experiência, que dicas tu daria para os pais fazerem em casa para estimular essas crianças pequenas, né? É um desafio muito grande. Marcelo, eu vejo assim, porque eu também tenho crianças em casa, de diferentes idades, e é mesmo um desafio, porque sempre, pelo menos os irmãos, sempre vão ter aquela fala, mas isso é coisa de criança. Como se não fôssemos todos crianças, né? Como se a gente não gostasse de brincar. Uma outra questão aí que a Lana também trouxe, é a questão, e você também comentou, é sobre as brincadeiras tradicionais. São uma ótima oportunidade de se manter a cultura, nossa cultura brasileira, de passar as brincadeiras, os costumes, as cantigas, para os nossos filhos, para que talvez eles levem essa informação, essas brincadeiras para os filhos deles. Um exemplo simples é o baralho. Quando eu era criança, eu só via os mais velhos jogando baralho, até que eu aprendi a jogar baralho. E depois eu ensinei as minhas filhas a jogarem alguns jogos com o baralho. Dominó também, jogo de dominó. A gente via os mais velhos jogando, e aí a gente aprendeu e passou esse ensinamento para os nossos filhos. Todos esses jogos, eles são ótimos também para auxiliar no processo de aprendizagem, na questão lógico-matemática. E para as crianças pequenas também, auxiliam também no conceito lógico-matemático, mas na questão do número, da quantidade. Quando a gente apresenta lá o dominó para a criança, até mesmo o manusear desses materiais, auxilia no processo de aprendizagem, no desenvolvimento motor, né, nas habilidades manuais. Então, assim, é um desafio muito grande, mas a gente não pode nunca desistir, né? E sempre estar incentivando as crianças a brincarem. Um dos nossos desafios maiores, eu vejo hoje, também com os meus filhos em casa, é diminuir o tempo nas telas.
diminuir o tempo tanto no celular, quanto no computador, quanto na televisão, porque eles ficam muito tempo e ficam muito ociosos. Quando a gente pensa nas crianças pequenas, elas têm uma perda muito maior, né? Porque está sendo ali bombardeado constantemente no campo visual, deixando de estimular outras áreas do corpo que necessitam também ser estimuladas, enfim, se movimentar. Então, eles acabam ficando um pouco mais entediados, mais preguiçosos, não querem brincar, não querem se movimentar. Então, o primeiro desafio, eu acho que seria diminuir o tempo nas telas e chamar essa criançada para brincar. Quando a gente fala das crianças pequenas, eu vou dar um exemplo simples, que depois também a gente pode deixar na página, tanto aqui do PVE quanto lá na página do OBA, eu vou mostrar aqui para vocês, que é a massinha. A massinha, ela é um recurso, vocês conseguem ver, ela é um recurso muito bom de manusear, um recurso para as crianças brincarem, estimularem não só as habilidades manuais, mas também a criatividade, a atenção, concentração. E a gente pode, né? Não é só porque da minha, eu vou mostrar. Não conseguimos te ouvir. Acho que o som está do seu. Não conseguimos te ouvir. Acho que o som está do seu. Não conseguimos te ouvir. Acho que o som está do seu. Não conseguimos te ouvir. Acho que o som está do seu. Não conseguimos te ouvir. Ai, gente. Acho que o som está do seu. Não conseguimos te ouvir. Ai, gente. Deu um pequeno probleminha aí. Eu vou sair. Uhum. Eu tentei deixar duas câmeras, mas a gente viu que não deu muito certo. A tecnologia está contra nós. Erro de iniciante. Viu? Eu acho que foi porque tu comentou sobre as telas e acabou que eles cortaram uma das telas. Né? Bom, mas vamos, assim, eu não vou, infelizmente, assim, eu vou tentar abaixar a tela do notebook aqui para vocês poderem, pelo menos, visualizar um pouco, né? E depois nas outras atividades a gente dá um jeito, né? Então, assim, a massinha, ela é um material muito legal, um brinquedo muito legal, porque ela pode ser oferecida para as crianças de todas as idades, né? Sem preconceito. Não é porque é uma criança maior, que nem um adolescente, 13, 14, 15 anos, que vai discriminar a massinha, né? Não, ela pode ser oferecida para todas as idades, até mesmo para os adultos e para os idosos, estimula bastante a questão da coordenação motora, as crianças que apresentam aí dificuldades de coordenação motora fina, que tenham algum atraso ou dificuldade motora, é um ótimo auxílio. Depois na página, tanto do PVE quanto na minha página lá do Face no Oba, eu vou deixar também uma dica, uma sugestão, que é a gente fazer a massinha caseira, né? Porque às vezes a gente não tem um recurso, mas tem um material em casa que a gente também consegue fazer a massinha. E é ideal para as crianças pequenas, porque se levarem à boca, não tem tanto problema quanto as massas industrializadas. E quanto às massas industrializadas, tem várias marcas aí, de acordo com cada região, conforme vocês forem comprar, é só verificar se elas são atóxicas, para não causar nenhum problema alérgico nas crianças, tá? Então, um exemplo, vamos fazer uma cobrinha. As crianças pequenas gostam de fazer a cobrinha. Ainda aí elas vão esticando a massa, e aí às vezes elas não conseguem, e a gente tem que auxiliar. Ou eu não vou fazer mais a cobrinha. Vamos fazer uma bolinha. Então aí a gente já ensina as crianças a fazerem uma bolinha. Já é um outro movimento. Então estimula também todo o movimento do braço, não só o movimento da mão. E conforme as crianças são maiores, dá para criar, de repente, copiar uma escultura, fazer um boneco, fazer um animal. Então, vai depender também
do estímulo que essa criança também vai receber. E também da criatividade que ela vai ter e do interesse que ela tiver em brincar com a massinha. Mas, normalmente, são bem aceitas, as crianças adoram brincar de massinha. Então, essa é uma sugestão. Deixa eu até aproveitar para perguntar, né? O bacana das massinhas, e além delas serem modais, elas também são coloridas, e isso acaba chamando bastante a atenção das crianças, né? E a questão das telas, muitas vezes as crianças, elas acabam vendo os pais mexendo tanto naquela tela e querem mexer também. Tu indica que os pais também brinquem com as crianças de massinha, estimulem elas, ou apenas, né? Porque tem alguns pais que acabam entregando o brinquedo, mas não mostram as possibilidades daquele brinquedo, né? Ótima pergunta, viu, Lana? Ótima pergunta. A gente, como adulto, como responsável, como professor, enfim, somos o adulto, somos a criança vê a gente como referência. Então, se você der só o brinquedo ali para ela brincar, que seja massinha ou que seja qualquer outro tipo de brinquedo, e não explorar o brinquedo com a criança, ou de repente não apresentar o brinquedo com a criança, não chamar a atenção dessa criança para ela brincar junto com você, de repente ela vai olhar para o brinquedo e não vai sentir nenhum interesse em manuseá-lo. Né? Então, assim, é muito importante que a gente dedique um período do nosso tempo para brincar também com essa criança. É importante o que a Alana falou, porque também me remete a outra questão, que as crianças, as crianças aprendem muito com as nossas ações. Então, não adianta eu falar para a criança, ó, vai lá brincar e deixa eu mexer aqui no computador, um exemplo, estou ocupada, né, estou trabalhando, enfim. E depois a gente vê, porque a criança vai querer fazer o que vocês estão fazendo, né? Ah, papai tá brincando com o computador, mamãe também tá no computador, tá no celular, mas deve ser muito legal, então eu quero também, né? Então não vai surtir interesse nenhum em brincar, principalmente quando o filho é único, vamos por essa situação. Principalmente se o filho for único e os pais não tiverem com quem deixar a criança e vai ficar lá sozinho enquanto os dois estiverem trabalhando, ou de alguma forma, por algum motivo, não dê atenção nas brincadeiras dessa criança, ela também vai se sentir desestimulada a não procurar brinquedos e vai querer também ficar no celular igual os pais. Né? Isso é muito importante. Dedicar um tempo para a criança. Pegar o gancho que a Lana falou, e quando a gente fala assim, para diferenciar porque existe a brincadeira livre, onde a criança cria um brinquedo ou cria uma brincadeira, um mundo fantasioso na imaginação dela e fica ali brincando livremente, explorando aquele espaço ou aquele objeto. E tem a brincadeira que a gente fala, que a gente utiliza nas escolas principalmente, nas terapias, enfim, que é a brincadeira intencional, que ela é direcionada. Mas a gente não vai fazer toda essa intervenção todo o tempo. Não é assim, ou é assim, é assim. Um exemplo. Pegar a própria massinha. Se eu quero que a criança, se eu preciso que essa criança estimule bastante coordenação motora fina, e eu tenho como recurso a massinha, então a gente vai sugerir para essa criança fazer vários objetos com a massinha. Né? Olha, o papai fez uma cobrinha, vamos fazer igual? Ou então eu fiz uma árvore, você consegue fazer uma árvore? Para que ela fique o mais tempo possível manuseando a massinha. Um exemplo, dentre muitos, né? Um exemplo simples. E quando a gente se refere à escola, uma dica assim, que eu dou bastante é apenas uma palavra. Porque vamos brincar, a criança entende que ela vai brincar, que ela vai se divertir, que ela pode correr, que ela pode criar. E vamos fazer uma atividade. Então, muda todo o contexto para a criança também. Então, falar para a criança, vamos fazer uma atividade? Então, ela já espera que tenha ali um direcionamento daquela atividade, porque não é uma brincadeira livre. É importante também preparar esse ambiente para essa criança. Se for no chão, sentar no chão, com os materiais que vão utilizar, explicar para a criança, ou até mesmo convidar a criança para organizar esse espaço. Né? Vamos deixar material, explicar para a criança a atividade que vai ser feita, como vai ser feita, e nunca
fazer a atividade pela criança. Deixar que a criança explore os materiais que estão ali disponíveis, né? E que ela crie, porque a partir dessa criação vai estimular mais a criatividade, a imaginação, o interesse por esse material. Consequentemente, ela vai aprimorando ali os conhecimentos que ela tem diante daquele material e vai crescer na questão de aprendizagem para poder, um exemplo, pegar a massinha de novo, por exemplo, a criança vai só fazer a bolinha da massinha, mas daqui um pouco ela está fazendo um bonequinho, e daqui um pouco ela fez uma cidade com a massinha. Então, ela tem esse crescimento também. Né? Não, muito legal. O que tu trouxe. Deixa eu aproveitar para dar um oi para o pessoal de Apiúna, de Santa Catarina, que estão presentes na nossa live. O pessoal de Pelotas, do Rio Grande do Sul, também está presente. E até aqui a pergunta do Marcelo, né? Gostaria de saber a opinião das duas sobre montinho e ovada nos aniversários. Me ajudaria. Então, eu não conheço a brincadeira de ovinho, só conheço a de montinho, só de ovada. Quais que tu conhece, Luana? Eu também só conheço de ovada, não conheço a de montinho. Marcelo, depois, se você puder descrever como a brincadeira do montinho, né, para a gente conhecer, de repente também, a gente até pode conhecer essa brincadeira, mas por outro nome, né? Porque tem muitas brincadeiras que aqui a gente conhece por um nome, mas na cidade de vocês conhecem por outros nomes, né? Então, de repente, se você descrevendo a brincadeira, a gente vai conhecer. Assim, quando eu era criança, muito tempo atrás, a gente brincava de ovada, mas não era em casa, era na escola. E assim, não era. Era nas datas de aniversário, mas não era um ovo ou dois ovos, né? Era uma lavagem mesmo de ovada, né? E daí, se você quisesse participar da brincadeira, normal, você participava. Mas tinha, às vezes, a gente só tinha que tomar um certo cuidado, porque hoje existe o bullying, né? Antigamente a gente não se falava tanto em questão do bullying. Mas se para vocês aí, Marcelo, não tem problema nenhum, ninguém se sente ofendido de nenhuma forma em brincar de ovada, eu não vejo problema nenhum. Em qualquer brincadeira para as crianças de qualquer idade também. Se por algum motivo essa criança não se sentiu à vontade, o adolescente, o adulto, enfim, a pessoa que está brincante, se sentir incomodado por alguma questão, aí não levar adiante para não gerar essa questão do bullying. Que às vezes a gente pode interpretar apenas como uma brincadeira, mas de repente incomoda de verdade essa criança e daí ela não vai se sentir à vontade, vai acabar se frustrando, não querendo participar. Mas em qualquer brincadeira, enquanto todo mundo estiver brincando, estiver tudo bem, ótimo, porque acho que a brincadeira não tem um limite, desde que todos estejam cientes de como será a brincadeira. Né? E até bastante saudável. Um ponto importante, né, que tu trouxe, a questão do bullying, né, que muitas vezes a gente acaba aprendendo a ovada ou o montinho em casa e querendo aplicar com os colegas e os amiguinhos na escola. Então, como eles vieram de outra família, eles podem ter uma outra visão dessa atividade. Então, é bom sempre ter esse cuidado, né? Eu brinquei muito de ovada também na escola, em casa não. No caso, reúne eu e as minhas irmãs, baralho mesmo. É uma coisa que é universal para nós, que somos de idades diferentes. E é muito legal, porque não precisamos esperar uma data comemorativa. A gente consegue fazer em qualquer oportunidade que estivermos juntas. Né? Verdade. Vamos para uma próxima pergunta, né? Como os pais conseguem manter uma rotina próxima da escola em casa, né? E qual a importância disso? Porque, como tu comentou, as crianças, elas estão em casa, elas precisam de estímulos, e os pais ou estão seguindo com o seu trabalho, ou trabalhando de casa, ou não, mas em casa. Como é que eles conseguem dar continuidade ao trabalho que é feito na escola? Criança que está aprendendo a ler, a escrever, para que ela não esqueça, né? Porque é muito prática para as crianças não esquecerem. Bastante, isso é muito importante. Quando a gente fala,
Porque tudo é muito novo, nesse momento que a gente vive, tudo é muito novo, e a gente aprende constantemente, né? A gente se reinventa e se remodula todas as vezes que a gente encontra ali um obstáculo. Nessa quarentena, principalmente questão da aprendizagem para as crianças, e de manter essa rotina escolar e de manter o estudo em dia, esse vínculo com os professores, é um desafio muito grande. Uhum. As crianças mais velhas, elas conseguem ter uma noção, um entendimento maior, mas as mais novas, talvez precise de um auxílio, né? E eu acredito, eu penso, porque eu utilizo esse pensamento aqui em casa. Eu tenho 3 filhas em idades diferentes e a gente fez uma rotina de estudo. Cada uma estudava num horário diferente. E aqui em casa, elas não seguem o horário de estudo da escola, um exemplo. Eu fiz a minha rotina com elas em casa, porque seguir a rotina de estudo da escola não estava funcionando. Estudava de manhã, a outra estudava à tarde, a outra estudava no intercalo, né, no meio do dia. Então, entrava de tarde, saía de noite da escola, e cada uma seguia esse horário, não estava dando certo. Então, é importante, minha dica, minha sugestão para todos que estão assistindo, é seguir uma rotina de vocês. Ver o que funciona. A criança, ela rende melhor de manhã, então vamos colocar o horário de estudo pela manhã. Vamos priorizar o que é importante. É importante a escola, é importante limpar a casa primeiro, seguir alguma tarefa, enfim. Cada família vai determinar o que é importante para si, o que vai funcionar para si. No meu caso, por exemplo, não deu certo a gente seguir rigorosamente a rotina da escola. Então, a gente fez a nossa rotina e ela segue uma rotina de estudo e continua, né? Vida que segue. Então, vai depender muito de cada rotina, de cada família ver a real necessidade, o que é mais importante e fazer a sua rotina diária. Se funciona legal fazer o mesmo horário que a escola, bacana. Se funciona legal fazer à tarde, mas a criança não quer fazer à tarde, vamos fazer combinados, né? Agora, com a criança pequena, as escolas, principalmente as creches, que atendem as crianças de 0 até 3 anos, e os EMEIs, né, que também é educação infantil, que atende as crianças de 4 a 5 anos, tem uma dinâmica um pouco diferente. Eles não têm obrigatoriamente uma lição de casa para fazer, mas a gente tem que manter um vínculo, né, da escola, família, escola. Então, é muito importante essa parceria, sem julgamentos, tanto da escola com a família, quanto a família com a escola, porque a gente está se empenhando ao máximo, e eu acredito que os pais em casa e os professores na escola estão se empenhando ao máximo para promover essa criança um momento de qualidade dentro desse movimento todo de quarentena que a gente está vivendo. Então, quando o professor ele sugere ou faz um videozinho, modo de dizer, não diminuir no vídeo de ninguém, pelo amor de Deus. Quando faz um vídeo, conta uma história ou propõe uma brincadeira como uma atividade escolar, eu acho que é muito válido aos pais dizer para a criança, né? Olha, vamos fazer atividade que a professora ou a tia, conforme a professora costuma ser chamada, vamos fazer atividade que a tia propôs para você. Prepare esse ambiente para a criança. Se é uma brincadeira, mas traga para ela como uma atividade muito importante que a professora também se propôs a trazer para vocês, valorizando também o trabalho desse professor, né? E sempre preparar um ambiente para a criança, convidar a criança também para participar desse momento de preparo do ambiente e sempre valorizar as atividades que a criança faz da escola. Deixa no mural, ele faz um mural separadinho em casa, na porta do quarto, na porta do guarda-roupa, enfim, separa um cantinho na parede, aí cada família também vai ver essa disponibilidade para
parabenizar, reforçar o esforço que a criança tem em fazer as atividades da escola, porque eles ficam muito felizes. Olha, se você fizer a atividade que a professora mandou, ela vai gostar muito, ela vai ficar muito feliz. Separa o momento de estudo, vamos por assim, porque não deixa de ser um momento de estudo, o mesmo todos os dias, para a criança também estar habituada que naquele momento ela vai fazer aquela atividade que é da escola, que foi a escola que propôs, né? Pega os cadernos como se fosse na escola, pega as folhas como se fosse na escola. Nas escolas de creche, eu trabalhei 4 anos na creche, a gente costumava fazer o painel para expor todas as atividades que as crianças faziam. Sugiro a vocês, os pais, façam em casa um painel para expor todas as atividades que foram solicitadas ou que foram propostas para poder fazer. Grava um videozinho junto com o filho para agradecer a professora, posta lá nas redes sociais de cada escola. Então, são pequenas ações que fortalece o vínculo, né? E aproxima família e escola. É difícil? É, porque cada família tem um contexto, tem uma realidade, cada escola também. Mas se a gente se empenhar juntos, a gente consegue, né? Eu penso que a escola tem que contar com o apoio dos pais nesse momento, sim, mas também os pais podem contar com o apoio da escola, porque com certeza os professores estão à disposição e atenderão os pais com o maior prazer para poder ali ajustar ou falar ou reforçar qualquer assunto que seja necessário, tá? E até trazendo aqui o comentário da Cláudia, né? A Cláudia falou sobre. Eu percebo uma dificuldade imensa por parte dos pais em manter o mínimo de rotina escolar com os seus pequenos. No início da tua fala, que não vai ser uma rotina escolar, né, tão regrada, mas as crianças também. Agora, durante essa pandemia, eles estão dormindo mais tarde, acordando mais tarde, não tem hora para almoçar, não tem hora para fazer as atividades, né? Tenha alguma dinâmica que tu possa trazer, assim, que ligue as atividades que são feitas na escola com essa organização das crianças dela terem um momento de, ó, agora é o momento de tu sentar e conseguir fazer alguma atividade. Tem sim. Eu sugiro que seja confeccionada ou por meio de desenhos, ou por meio de fotos, ou por meio de imagens de revistas, ou mesmo impresso, quem puder imprimir, montar uma rotina de casa. Acordar, escovar o dente, pentear o cabelo, tomar o café. Olha, aqui a gente vai estudar. Ou se ele não vai estudar aqui, ou ela não vai estudar aqui, vamos ajudar nas tarefas de casa, depois a gente vai almoçar e depois a gente vai estudar. Mas para a criança também acompanhar esse tempo cronológico, né? De como, de quando vai acontecer cada atividade. Então, ela vai acompanhar durante o dia as tarefas que ela vai fazer, que vai chegar aquele momento que vai ser necessário o estudo, né? Essa é uma sugestão. Para as crianças pequenas, funciona bastante e tanto faz fazer só com a imagem, e as crianças que estão no processo de alfabetização, escreve a atividade que vai ser feita embaixo. Por exemplo, acordar. Põe a imagem do acordar e põe embaixo escrito acordar. Depois, né, a gente já vai anotando essas dicas, essas perguntas, que a gente deixa também, faço um vídeo e compartilho também aqui na página do PVE e também lá na minha página no OBA, confeccionando essa rotina, né, como uma sugestão para vocês, tá? Uma brincadeira que a gente pode fazer, fugindo um pouco dessa questão, não fugindo, né? Porque é o brincar, e é uma brincadeira que as professoras também oferecem para as crianças fazerem, são as brincadeiras que estimulam o raciocínio lógico matemático. Atenção, concentração, porque elas ficam em casa, ficam mais tempo ociosas e ficam muito dispersas. Então, essa brincadeira, essa atividade que eu vou trazer para vocês, vou pedir licença, vou baixar a câmera para mostrar que é um jogo de encaixe de cores. Essa foi feita com cacho de ovo, tá? Eu cortei e pintei com tinta guache e peguei palitos de sorvete
E também pintei da mesma cor, né, que as caixinhas. Aqui eu usei 6 cores. Mas pode ser feita também com mais cores, com 12 para a cartela inteira, né? Ou com a cartela mesmo maior de 20 ou 30 alvos. Aqui, para as crianças pequenas, a partir de 1 ano de idade, elas já conseguem encaixar, né? E a gente estimula a oralidade, aumento do vocabulário, conhecimento das cores, né? Perguntando para a criança, que cor é essa? Ah, é amarelo. Né? A gente só auxilia a criança a falar, tenta estimular que ela fale, não falar por ela, né? Para estimular também o vocabulário e dá para a criança encaixar. Pode ser que de primeiro momento a criança tenha um pouco mais de dificuldade, mas deixa que ela vai conseguir, né? E depois ela mesma vai tirar e encaixar o palito várias vezes. E com todas as cores, né? O azul, o vermelho, o azul claro eu não tenho aqui. O azul claro, né, no caso, mas vocês vão me perdoar, mas eu não tenho mais o azul claro. O verde e o laranja. E aqui também tem o amarelo aqui. Vou colocar esse aqui. Que é o vermelho, mas a gente estimula. E aí a criança tira, coloca. Pode ser que a criança vira a caixa. Deixa ela virar a caixa, deixa ela explorar todo o material, né? Para colocar o palito, tirar o palito, proporcionar para a criança essa exploração. Essa atividade ela é oferecida assim, eu sugiro que seja oferecida para as crianças de até 3, 4 anos de idade. Se quiser deixar a brincadeira um pouco mais desafiadora, faz ela na caixa maior, com mais cores, para a criança fazer essa associação das cores, né? O palito e a caixinha, cada casinha correspondente à sua cor. Né? Pode fazer um jogo, de repente vocês, os pais ou o irmão, enfim, ficar com metade do palito e a outra criança ficar com a outra metade, quem conseguir colocar primeiro ganha. Então, assim, são várias possibilidades. Eu deixo bem aberto, porque assim, quando a gente brinca, quando a gente sugere uma atividade de brincadeira, pode acontecer muita coisa. E pode ter várias variações, né? Ter muitas variações naquele contexto daquela brincadeira. Então, eu deixo bem aberto, porque pode acontecer de você ter uma outra ideia durante essa brincadeira e brincar de um outro jeito. Então, daí vai de acordo com os participantes naquele momento da brincadeira. Essa é uma ideia, vamos dizer, uma ideia principal, mas a gente pode fazer várias a partir do mesmo material. Né? Deixo bem aberto isso. Muito legal, porque já tem também uma questão sustentável, né, das crianças pegarem uma caixa de ovo, que é uma coisa que muitas pessoas têm em casa, então reaproveitarem essa caixa de ovo para se divertirem. Então, muito legal essa ideia. E deixa eu aproveitar a pergunta da Ana Cláudia. Como trabalhar atividades socioemocionais com crianças pequenas? Muito interessante essa pergunta, principalmente, né, como a gente comentou, as crianças também estão entediadas, estão em casa, também estão sentindo o estresse da pandemia, né? Como que a gente pode trabalhar atividades socioemocionais com elas? É interessante essa pergunta. Dependendo da criança, pode até ser um pouco desafiador, mas a gente tem alguns recursos. Na frente do espelho, vamos fazer uma cara de raiva. Às vezes a criança está, vamos supor assim, às vezes a criança está com raiva e daí ela não vai querer fazer uma cara de feliz. É um momento que você pode pegar e conversar com essa criança o porquê que ela está com raiva. Deixar ela expressar nesse momento o motivo da raiva dela, né? Mímica, atividades na frente do espelho são bem interessantes, porque você pode fazer uma imitação também, né? Tem as carinhas, a gente pode... Tem as carinhas de emoji, que as crianças têm um acesso fácil pelo celular, né? Então, a gente pode apresentar essa carinha de emoji para a criança, uma sugestão, pensando aqui rapidamente, e perguntar... Por que que ele... Essa carinha de quê? Ah, ele tá feliz. Como que é feliz? Ah, é assim. E por que que ele tá feliz? E daí ela vai explicar por que que ela acha que é feliz.
e de repente pode até ampliar essa conversa para os momentos que as crianças se sentem frustradas, porque elas se sentem frustradas, entediadas, então é o momento dela pôr esse sentimento para fora e a gente entender. E tentar ao máximo não valorizar tanta situação, não ficar com dó da criança, mas pôr para essa criança que esse é um momento, né, que vai passar e daí outros sentimentos virão, né? Essa é uma sugestão. Ou atividade na frente do espelho, ou atividade de mímica, ou ela reconhecer os sentimentos. Estou tentando lembrar aqui, tem uma musiquinha que é A Cara de Quê? E eu trabalhei essa musiquinha com os meus alunos, e depois eles falam, cara de quê? Fica assim quando ele fica bravo. Mas por que ele ficou bravo? E conta uma história, por que ele ficou bravo, e depois passou. Então, aí você já tem diretamente o devolutivo da criança referente àquele sentimento que ela teve. E tentar entender também que, às vezes, eu já ouvi falas assim, mas é criança, não tem necessidade disso, a gente não sabe. Ou às vezes a criança está passando por um conflito, vamos por assim, interno, e ela não sabe se expressar. Então, através dessas atividades simples, é um momento dela se expressar e a gente entender o que ela está passando. Porque ela também, de repente, da mesma forma que nós tivemos que nos adaptar nessa quarentena, as crianças também. De um dia para o outro já não foram para a escola, não tiveram mais contato com os amigos, muitas ficaram direto em casa, então esse é um momento muito frustrante para eles também. E de repente a professora que todos os dias eles davam um abraço, um beijo, está distante, eles só podem ver na tela. Então tudo isso é aceitável também eles sentirem, né? Essa pressão, essa angústia. Mas a partir dessas brincadeiras, até mesmo para eles desestressarem e não se sentirem tão, vamos por assim, entediados nesse momento, né? Então é uma alternativa. Mas eu também vou me comprometer a trazer algumas outras alternativas e postar também sempre na página. Eu estou gostando bastante porque é uma oportunidade da gente ver a real necessidade que vocês estão apresentando e aí buscar também outros tipos de atividades ou variações delas que possam aí atender as necessidades de vocês. Não, muito legal, né? O pessoal ali de Curral Novo também estava na nossa live. E ainda, né, sobre a caixa de ovo, que eu achei muito legal a criação desse brinquedo, né? Tem muitas famílias que têm poucos recursos ou que o próprio comércio da cidade não está aberto, então não tem como comprar materiais tão elaborados. Que outros materiais a gente pode aproveitar em casa para fazer brinquedos diferentes, conseguir trazer alguma coisa legal para os filhos? Uma das propostas do OBA, principalmente nas páginas, quem acompanha, que vocês que não acompanham, dá uma olhadinha lá, ver se vocês gostam também das sugestões. Aqui eu trouxe só algumas, então lá tem outras, tá? Na página do OBA. Uma das nossas propostas é trazer materiais reciclados. Materiais que as crianças, que normalmente a gente tem em casa, mas que não são utilizados para esse fim. A gente fala que são materiais não estruturados, né? Brincadeiras heurísticas, com materiais naturais, como folha, galho, e materiais não estruturados, que são materiais, entre aspas, que não serviriam para essas brincadeiras, né? Como a caixa de ovo, eu utilizo bastante papelão, tinta guache. Às vezes eu não tenho a tinta guache, eu utilizo papel crepom para poder pigmentar algum material que eu quero utilizar. Eu ainda não fiz uma experiência, mas já me disseram, de repente, se der certo, eu trago para vocês, que também pintar com a água da beterraba, porque é uma tinta natural, então é uma experiência que eu vou fazer, de certo, eu trago para vocês. Sabão, para fazer bolinha de sabão, que é um material assim, bolinha de sabão é um material que as crianças gostam muito, mas tem que tomar um cuidado para eles não engolirem, mas eles adoram. Então, assim, trazer também essa preocupação de utilizar materiais não estruturados,
possam ser reciclados, que tenham fácil acesso, porque às vezes não, a maioria das vezes, o brinquedo, o brincar, não está só naquele produto que é comprado. Ele pode ser gerado, sim, por aquele produto, aquele material que a gente tem em casa. É só a gente utilizar um pouquinho da nossa criatividade e transformar aquele material numa brincadeira bem legal, né? Eu utilizo bastante, vocês vão perceber, o papelão, tinta guache, palitos de sorvetes, eles são assim meus aliados. Eu tenho um quartinho em casa que eu guardo todas essas tranqueiras. Meu marido fala que eu não sou recicladora, que qualquer dia ele vai jogar tudo fora. Eu falo que não. Eu não sei como Porque é. são materiais ótimos para essas atividades. Nossa, tem época aqui que ele fala assim: o que eu vou fazer com tanta caixa? Não, não mexe. Deixa aí que eu vou usar. Um outro material que é muito legal, que dá para a gente fazer várias atividades, eu vou trazer para vocês aí nos próximos vídeos, é a tampinha. A tampinha dá para a gente utilizar em vários recursos. Tampinha tanto de garrafa PET, como a própria garrafa PET, como também aquelas tampinhas de garrafa de leite. Dá para a gente fazer ótimas atividades para trazer para vocês também. Vamos ficar aguardando então, os próximos vídeos das tampinhas e da cor da beterraba, se deu certo a tinta de beterraba. Diz que é bem fácil, eu ainda não fiz, porque só tomei um conhecimento, eu vou aprimorá-lo, e se der certo, eu trago e conto para vocês que é um ótimo resultado, sim, assim eu espero, né? Espero aí atender as expectativas, né, das pessoas. E a gente costuma normalmente jogar a água da beterraba fora. De repente, a gente pode pegar ela para fazer uma outra utilidade, um outro recurso. Isso é verdade. Deixa eu aproveitar um comentário aqui. Tem um sobrinho de 5 anos e ele adora brincar de esconde-esconde, passa anel, descobrindo a quantidade de palitos de fósforos, então, e entre outras brincadeiras, né? Muito legal isso, porque são coisas simples também e que geram uma diversão para a criança, né? E não ficar somente na frente do celular ou do computador e também acabar integrando com o resto da família, né? Então, para finalizarmos, né, a nossa live, já estamos fechando 1 hora daqui a pouquinho. Queria te fazer uma pergunta, né? A pergunta final, né? Que trouxe várias dicas, né, de brinquedos, como fazer massinha, caixa de ovo. Tem alguma brincadeira ou dinâmica econômica que seja assim mais dicas no caso, né? Além da caixa de ovo, o pessoal vai te acompanhar também no Facebook para saber mais essas dicas. Mas tirando essas que tu trouxe, uma dinâmica que talvez seja que nem o esconde-esconde, escondendo o anel, que não precise de muita coisa. Tem várias atividades, várias brincadeiras que a gente pode fazer sem nenhum material. Na minha página, eu faço a sugestão das brincadeiras cantadas, que são as cantigas de roda. Atirei o pau no gato, Coca-Cola, pipoca, são algumas cantigas. Quem quiser conhecer as cantigas estão disponíveis lá no domínio público, pelo menos a letra, e dá para a gente ouvir o áudio de como a gente pode cantar, então a gente aprende facilmente, tá? É dominiopublico.com.br. Então, são brincadeiras cantadas que auxiliam também nas habilidades motoras, psicomotoras, atenção, coordenação, e é bem legal de brincar, porque cada gesto é um desafio, e cada etapa, né, que tem brincadeiras que tem etapas, brincadeiras cantadas que tem etapa, então, cada etapa é um movimento novo, então você tem que guardar esse movimento para poder fazer o próximo. Quem nunca brincou de eu com as quatro, né? Eu com as quatro, eu com ela, eu contigo, nós por cima, nós por baixo. Então, aqui eu conheço assim, de repente na cidade de vocês, pode ter aí na letra alguma variação, né? Então, as cantigas, além de ser ótimas para auxiliar na atenção, coordenação, no tudo que eu já falei, elas são ótimas para as crianças pequenas que estão na fase 2 a 3 anos de oralização, estão aprendendo a falar, aumenta o vocabulário, assim, lindamente, e elas aprendem as musiquinhas
muito rápido e gostam, e elas brincam, e elas cantam, e repetem e reproduzem. Aproveitando os momentos finais, antes de trazer a última alternativa para vocês de brincadeira, é resgatar. Faço um apelo muito grande, porque nesse momento de quarentena, a gente viu o quanto o espaço de brincar das crianças diminuiu, né? Então, fazer esse resgate das brincadeiras cantadas, dos jogos de tabuleiro, dos jogos com materiais não estruturados, desses exemplos que eu costumo passar tanto na página, lá tem o meu WhatsApp na página, se alguém tiver alguma dúvida ou querer alguma dica, é só me chamar e perguntar no que eu puder ajudar ou no que eu puder sugerir, estarei à disposição. Porque vamos tirar um pouco essas crianças da frente das telas, né? Deixa as crianças mais sedentárias, com menos vontade de fazer as atividades físicas. A gente já tirou tanto delas, né? Na questão da socialização, da interação com o outro, não vamos permitir que elas fiquem fechadas nesse mundinho só das telas, né? Principalmente as crianças pequenas, porque tem muita criança pequena que já está ali viciada, no celular. Vamos chamar e convidar e fazer com que essas crianças saiam dessa zona do conforto de ficar só nas telas e vamos se movimentar, vamos brincar. Vamos pular corda, brincar de esconde-esconde, brincar de pega-pega, se assim o espaço permitir. Tem a brincadeira, que é o stop, para quem já sabe escrever, ou para quem ainda está aprendendo a escrever, é uma ótima dica, o stop. Jogo dos pontinhos, que a gente tem que raciocinar ali para fazer a casinha com a sua letra do nome. Então, são algumas sugestões de brincadeira que você não precisa ali, ou de nenhum material, ou de pouco material para poder fazer, né? Para poder brincar. Brincar com os utensílios que tem em casa, vamos brincar de mentirinha, entre aspas, de casinha. Embaixo da mesa, é uma sugestão. Embaixo da mesa, vamos pegar as panelas da mamãe, os pratinhos de plástico, quem tiver, os copinhos de plástico, e fazer a comidinha, uma cabaninha. Então, com os materiais, objetos que a gente tem em casa, que daí também não gera gasto, né? Eu vou trazer já, então, a última sugestão de atividade, que também é com uma caixa de ovos. Olha aí! Ela tem algumas variações. Eu gostei bastante dessa atividade, acredito que a maioria das pessoas também tenham gostado. Eu recebi pedidos para eu trazer ela para cá, porque ela é bem versátil. Vou pedir licença a vocês de novo. Vou afastar um pouquinho. A primeira sugestão de atividade com essa caixa de ovo é fazer o joguinho dos palitinhos. Cada casinha da cartela eu pintei de uma cor: azul, branco, verde, amarelo e vermelho. E eu peguei os palitos, eu trouxe só poucos palitos só para demonstrar a atividade, tá? E eu peguei os palitos, pintei das mesmas cores. Pode ter até aqui 5 jogadores. Se pintar de mais cores, cada cor um jogador. Se tiver menos jogador, um jogador fica com mais de uma cor, né? Então aí, pintou o vermelho, o verde, o branco não pintou de cor nenhuma, o amarelo e o azul. Pega um dado qualquer, peço perdão, eu esqueci o dado, no calor do momento, esqueci o dado. Ou pode confeccionar, como eu sugiro no vídeo que está na página do Oba, tá? E pintar cada lateral do dado de uma cor, correspondente às cores da cartela. Ou pode jogar o dado e quem tirar um número maior vai jogando. Quem encher primeiro a cartela com a cor do palito correspondente que escolheu, ganha. Aqui é uma variação, uma sugestão. A outra, para as crianças maiores, é deixar a cartela um pouco mais distante da mesa e a gente usar a caixa. Quem acertar mais vezes, ganha, né? Pode colocar, quanto mais distante, maior o desafio, e aí a brincadeira fica mais interessante.
pode colocar como uma sugestão, ou com dado para determinar quem vai começar, a vez de quem, enfim, ou não, só tirar um par ou ímpar para determinar quem vai iniciar a partida. Uma outra sugestão, eu não sei se vocês conseguem ver, mas na página do Face vocês conseguem, tá? Eu coloquei números dentro da caixinha do ovo. Então, uma outra variação do jogo da cartela é que quando a bolinha cair em determinada casinha, pode anotar o número e depois fazer a soma, e quem fizer mais pontos ganha, ou colocar para auxiliar na questão da aprendizagem das crianças que estão segundo, terceiro ano, aí faz uma tabuada, e quem acertar a resposta da tabuada ganha um ponto nessa brincadeira, nessa atividade. Aqui, claro, são só algumas sugestões, mas que pode fazer, assim, uma infinidade de variações, vai depender muito da criatividade dos brincantes que estiverem participando da brincadeira no momento. A casa de ovo... Utilidades, né? A caixa de ovo é que não dá tempo, né? Infelizmente, o tempo passa muito rápido. Mas eu descobri que dá para fazer, são os próximos vídeos, né? Tetris da caixa de ovo, jogo de dama da caixa de ovo, a calculadora com a caixa de ovo. Então, eu descobri que ela é um material, assim, você é a minha queridinha, que dá para fazer uma infinidade de atividades com a caixa de ovo. Nunca mais jogo uma caixa de ovo fora. Achou um reaproveitamento para as caixas de ovos. Achei muito legal, porque essa caixa de ovo eu tenho em casa, achei muito legal. Muito bacana. Bem bacana. Então, no ano a gente está fechando uma hora, o pessoal de Jucutiba e Limeira também estava assistindo a nossa live agora. Gostei muito das ideias, acho que o pessoal curtiu também, os pais que estavam atucanados, o que eu vou fazer com os meus filhos durante a pandemia, tiveram agora vários insights, né, várias ideias do que fazer e atividades legais e econômicas, né, atividades baratas para fazer com as crianças. Fica o convite, né, para o pessoal ir lá na página do Oba, curtir, comentar, enfim, interagir, consumir aquele conteúdo. A nossa live, ela vai ficar disponível aqui na nossa página do PVE Nacional e no nosso canal do YouTube. Então, quem ainda não conseguiu acompanhar a live completa ou gostou e quer mandar para alguém, pode mandar, fica à vontade, que a live vai estar aqui completinha, disponível para vocês. Queria agradecer mais uma vez a Luana Mendes por ter aceitado o nosso convite, participado e ter agregado tanto, com tantas ideias incríveis, está fazendo um trabalho tão bonito durante a pandemia, né, que é ajudar essas famílias que estão em casa, que estão com as crianças, né, durante esse distanciamento social. Queria muito te agradecer e parabenizar por esse trabalho, por esse projeto muito legal. Está super convidada para publicar nos nossos grupos do PVE Nacional e também nos enviar os seus vídeos que a gente divulga, assim, vai ser muito legal ter essas ideias fazendo parte do nosso grupo de mobilização. Eu que agradeço o convite, Lana, eu espero ter atendido às expectativas. Deixo meu muito obrigada de estar oferecendo também um espaço para a divulgação do OBA, e mais que isso, compartilhar as ideias com tantos pais nesse momento que eu sei que é um pouco complicado, um pouco difícil, a gente fica um pouco sem ideias, né? Eu espero ter trazido algumas que possam auxiliar no dia a dia de vocês, e sempre que precisar, estou aqui, vou compartilhar, vou pegar essas ideias que vocês sugeriram hoje, para também postar lá na página do Face do Oba, e também compartilhar aqui na página do PVE. Muito obrigada. E também queria agradecer o pessoal que participou, os municípios do PVE e o pessoal em geral que assistiu a nossa live, que nos mandou perguntas, comentários, que, enfim, tem um monte de gente comentando aqui, bem legal, pessoal. Espero, do fundo do coração, que vocês tenham gostado. Semana que vem temos mais uma live, então estão todos convidados para assistir. Luana também está convidada para assistir a nossa próxima live.
E é isso, pessoal. Acompanhem os conteúdos que estão rolando dentro dos grupos do PVE Nacional e dos municípios. E não esqueça de compartilhar isso o máximo possível para que chegue nas famílias que realmente precisam, né? E é isso, ficamos por aqui. Luana, mais uma vez, obrigada. Eu que Tchau, e agradeço. até a próxima. Tchau, gente. Adorei. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.